Gaúcha de Tecnologia, da YouMoveMe, e desde 18 ele lidera também a arena do YouMoveMe. Então, uma arena, um espaço de eventos maravilhoso, bem moderno, né, com possibilidades de criar muitos ambientes bacanas para eventos de tecnologia de inovação. Eu acho que atualmente deve estar pouco movimentado a arena, né, por causa da pandemia. Então, tomara que daqui a pouco a gente já pode voltar também para dentro da arena para fazer os nossos eventos, né? Alexandre também participa de diversas entidades do ecossistema dos aceleradores, startups, como acelerador WOW, WOW, e a Venture, a CESPRO, Sucesso e o EO, Entrepreneur Organization. Além também de apoiar iniciativas como a SICT, Mais para Ti e o Pacto Alegre. Conosco também, como no nosso bate-papo de hoje, é o Marcelo Paes, é da Tantum Inovação, e como já disse, que ele também faz parte do nosso comitê de inovação como coordenador. E também faz parte do nosso conselho empresarial da Câmara Brasil-Alemanha. Então, sejam bem-vindos vocês dois. Então, com nossa temática de transformação humana. Conversamos rapidamente no início, né, Alexandre? Então, não se fala mais em transformação digital. Essas ferramentas, por exemplo, que a gente está utilizando agora, já existe há muitos anos, só que a gente não usou ainda, né? Então, a gente tem que se adaptar realmente nessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas, nem novas ferramentas, né? A gente tem que se renovar. Por isso a gente fala hoje não da transformação digital, mas sim da transformação humana. Por favor, Marcelo, eu vou passar para ti agora para iniciar esse bate-papo e tenha um ótimo evento. Obrigado, bom dia, Dietmar, Alexandre, obrigado aí mais uma vez por a gente ter essa oportunidade aí de estar conversando e trazendo assuntos aí de alta relevância aí, né? Alexandre, obrigado especialmente aí pelo teu aceite aí desse nosso papo, né, dessa nossa conversa, né? Tu que és um empreendedor aí da área de tecnologia e não só, né? Eu acho que esse é o grande cenário aí que a gente pode estar conversando aí, né? A tecnologia que tem movido o mundo, né? A gente pode dizer assim, mas tem muita coisa por trás, né? Então, obrigado aí pela tua presença aí, pela tua proximidade, embora o distanciamento, né, nos exija algumas coisas que a gente não estava tão acostumado, né, um tempo atrás. Mas é assim, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez aí conversando e trazendo gente aí com muita experiência, com muito conhecimento para a gente compartilhar e aprender junto e estar fazendo algo novo pela sociedade como um todo, né? Então, obrigado mais uma vez e, bem, eu acho que eu não sei se eu posso aqui lançar uma pergunta, assim, né? Porque a tua proposta de tema, né, de conversa, ele vem com um riscado em cima da palavra digital, né? Transformação digital, riscado e depois humana, né? Transformação digital me parece que é um dos temas aí que estão em voga, né? Que estão em voga no mundo e não é diferente aqui na nossa economia, no nosso ecossistema aqui, né? Mas por que humano, né? O que o digital precisa do humano? O que o humano pode, talvez, aí assumir alguns papéis que, sei lá, talvez a tecnologia não possa cumprir, né? O que tu quer começar a dizer sobre isso? Bom dia, Marcelo. Uma alegria estar aqui contigo. Obrigado, Dietmar, pelo convite. Realmente é uma das coisas novas que nós estamos vivendo, essa conexão, essa proximidade, essa facilidade que a gente está tendo de trocar, de acessar conteúdo, de acessar conhecimento de uma forma cada vez mais natural. Essa acho que realmente tem sido um legado que veio e que com certeza vai ficar. Mas eu acho que é excelente a tua pergunta, Marcelo, e acho que ela vem bem ao encontro em relação à questão
do porquê do digital, porquê, onde entra essa questão do digital e humana, né? E eu acho que a gente pode ir lá no início, entender que todas as transformações, e eu acho que a gente pode estar falando das transformações da pessoa física ou das transformações da pessoa jurídica, para ela ter sustentação, ela tem que se ocorrer de dentro para fora, né? Essa transformação, ela é interna e é ela que faz com que os processos sejam de fato efetivos, de fato duradouros. E quando a gente está falando da transformação digital que a empresa precisa viver, ela tem que acontecer de dentro para fora, ou seja, ela tem que ser feita pelas pessoas que fazem parte da empresa. Não adianta a consultoria externa, não adianta chegar apenas o produto, apenas as soluções, apenas as ferramentas, se as pessoas que estão dentro da companhia não estiverem transformadas, se elas não foram ainda de fato transformadas por essa vivência. E eu acho que essa transformação, ela passa, eu acho que é um item que vale a pena a gente já destacar já de imediato, Marcelo, ela passa muito pelo líder, pelo papel do líder no processo de transformação da companhia, né? O líder, ele tem um papel relevante de atuar para proporcionar uma criação de um ambiente seguro, onde as pessoas possam se desenvolver, onde as pessoas possam experimentar, onde as pessoas possam ousar, onde as pessoas possam, de fato, inovar. E esse ambiente, ele vem pela postura do líder, né? Ele vem pela percepção do líder de que ele precisa mudar o processo, ele precisa mudar a cultura, e como a gente falou que ela vem de dentro para fora, ele passa pela transformação do próprio líder. E a gente tem hoje empreendedores incríveis à frente de grandes empresas. Eu acho que esse é o grande desafio. Este empreendedor, esse líder que está dentro da companhia, este indivíduo precisa mudar. Esse indivíduo precisa estar aberto. E como o Dietmar trouxe no início, esse exemplo aqui que nós estamos vivenciando dessa experiência do uso da tecnologia, ela só está acontecendo da forma intensa como está sendo agora, porque as pessoas foram, entre aspas, obrigadas a usá-la, né? Não era uma questão de uma tecnologia que não estava disponível, não era uma questão de que existia qualquer tipo de barreira, mas existia uma barreira, não existia barreira técnica, mas existia uma barreira cultural que impedia as pessoas de operarem dessa forma. Se alguém no passado dissesse que as crianças de idade relativamente pequena estariam recebendo educação online há poucos meses atrás, essa pessoa, ninguém acreditaria, né? Se a gente fosse considerar que as empresas hoje estariam operando de uma forma online, e aí dando o depoimento da YouMove com ganho de produtividade, com ganho de eficiência, com ganho de comprometimento, as pessoas, muito poucas acreditariam que isso de fato seria possível. Isso demonstra claramente de que a transformação, a barreira, ela não é digital, a barreira é cultural. E esse é o grande desafio do líder, de fazer com que essa cultura se transforme, para fazer com que essas experiências de fato ocorram. E eu queria aproveitar, Marcelo, e citar hoje dois líderes, um líder, uma pergunta que me foi feita no último fim de semana, Marcelo, por que a Tesla, de fato, hoje tem o valor que ela tem o valuation que ela tem, equivalente à soma de praticamente todas as outras montadoras americanas. E se tu fores olhar o pé da letra em relação ao produto, ele é relevante, mas ele não é o suficiente para fazer tudo isso. Mas ele tem uma liderança muito relevante. Ele tem alguém que realmente representa a companhia, representa um potencial de inovação, representa um potencial de geração de valor que é reconhecido pelo mercado. Então essa ação ela é vista, e a ação, o valuation dela, ela acaba sendo precificado em cima disso. E o mesmo vale aqui, trazendo para o mundo brasileiro e trazendo para um tema que rodou as nossas redes sociais de uma forma muito intensa nos últimos dias, o Magazine Luiza, onde nós temos também uma liderança muito relevante
representando para onde os valores da companhia e para onde eles acreditam que aquilo que a companhia tem que ir. E esses dois líderes, essas duas empresas, elas, de alguma forma, elas carregam o valor dessa liderança, fazendo com que as pessoas percebam a capacidade dela de gerar valor e percebam a sustentabilidade que essas empresas têm a longo prazo, a capacidade delas se conectar com os consumidores, a capacidade delas de gerar valor. Então, eu acho que mais do que trazer o humano como sendo a fonte, o processo ocorrer de dentro para fora, é muito importante a gente reforçar o papel do líder dentro da corporação, que é um papel que nunca foi tão importante como agora. Embora a gente esteja no processo de automatizar tudo que a gente pode automatizar, o papel humano do líder, né, de identificar as pessoas, de gerar conexão, de ter a visão, de transferir a sua personalidade para o negócio, nunca foi tão forte como hoje. Eu acho que esse é um ponto que eu traria para destacar nesse teu primeiro ponto, Marcelo. Legal, legal. Alexandre, tu traz aí, de fato, aí, temas assim muito importantes que são do dia a dia de qualquer organização, né? A gente sofre muito, eu diria assim, eu vou usar essa expressão, a gente sofre muito, né, de sermos aí, sei lá, de uma maneira bem genérica, né, bem generalizada, né? Aqueles que aceitam ou buscam a mudança, mas muitas vezes dão uma segurada quando precisa levantar a mão. Quem é o primeiro a mudar, então, né? A gente não levanta a mão, né? A gente quer a mudança, mas talvez não queira assim mudar de maneira espontânea, né? Liderando a mudança, né? A gente fica muito esperando outros movimentos, muitas vezes, né? Mas antes de fazer um outro ponto aqui para a gente refletir, eu queria só lembrar o pessoal que está participando, assistindo, a gente vai ter alguns momentos aqui de enquetes, né? Algumas perguntas que vão ser feitas aqui para que participem. Então, por favor, votem ali, né? Escolham a alternativa que mais se adequa ao seu entendimento sobre as questões, porque é importante a gente ter um pouquinho desse feedback, entender como é que vocês todos estão aí enxergando isso, né? E também enriquece aqui a conversa e tudo mais. É tudo instantâneo, né? As claras aqui, todo mundo enxerga aí. Depois a gente também coloca o resultado da enquete, né? Mas, Alexandre, e nesse ponto aí que a gente estava falando da mudança e do papel do líder, né? Tu trouxeste aqui dois exemplos indiscutíveis, eu diria assim, né? Quem acompanha, né, o movimento das organizações, os mercados, seja no Brasil ou fora, esses dois exemplos aí são, de fato, significativos, né? A Tesla, uma das grandes marcas aí da indústria automobilística mundial, né, trazendo muito, né, a questão da tecnologia no seu produto. Eu não sei se o Alexandre deu uma travada aqui, parece. Não sei, Aline, se tu consegue checar isso. Alexandre, acho que deu uma travadinha, né? Isso. Vamos ver se eu acho que ele caiu, talvez, ou não. Vamos tentar ver aqui, para a gente não ficar também falando sozinho aqui, né? Voltou, Alexandre? Tá aí. Tá aí, né? Então acho que podemos seguir aqui. Eu acho que tá com a conexão meio ruim onde ele tá. Alexandre, tá ouvindo? Só faz um sinalzinho. Tá bem agora, né? Tá, voltou. Então, Alexandre, a gente tava falando aqui o seguinte, né? Que a importância desses bons exemplos aí, porque a gente consegue perceber que não tem restrição ou não tem limitação de país, de mercado ou de segmento, de porte de empresa, né? Caiu de novo, Aline? Acho que sim. Tá se reconectando. Tá. Então vamos aguardar um pouquinho aqui. Enquanto ele tá vindo aí pra gente poder concluir aqui o nosso raciocínio e voltar a dar a palavra a ele. Estamos de volta, Marcelo. Aí, agora sim, Alexandre. Tá ouvindo, né? Volta? Vamos, estamos de volta. Tá bem? Tá na escuta? Vamos lá, então.
Tô Tá, na então, escuta. tá bem, tá bem. A gente estava falando o seguinte, né, que tu trouxeste dois exemplos aí super significativos e que nos fazem crer que quando se fala dessa transformação que as organizações têm buscado desenvolver, né, em si próprias, né, a gente não tem, aparentemente não tem limitação aí de mercado ou de país. Tu trouxeste dois exemplos do Brasil e de fora, né? Não traz limitações aí de segmento, né? Estamos falando aí da indústria automobilística, estamos falando da indústria de bens de consumo, do varejo mesmo, Magazine Luiza. Não há limitações aí de porte de empresa. Me parece que isso aí é bem possível da gente estar falando tranquilamente sobre transformação, e aí com esse viés que tu estás trazendo, né, com a liderança puxando isso, para qualquer tipo de organização, né? Então, o ponto que tu falas aí de liderança e de cultura organizacional, independe, né? Ou a gente não fica trancado aí, não, mas isso aqui acontece muito mais naquele segmento. Não, estamos falando de qualquer, né? Ou muito mais em empresas maiores. Não, estamos falando de quaisquer, né? É isso mesmo? Que papel, assim, tem a cultura, Alexandre, nessa busca, né, e não ficar esperando a mudança acontecer, mas de fato liderar a mudança e dar uma pivotada, né, em si mesmo, no seu negócio, na sua atuação no mercado. Perfeito, Marcelo. Eu acho que esse é um desafio que hoje ela atinge todas as empresas. Não importa o porte da tua empresa. Não importa se você é o líder do mercado, se você é o desafiante, se você é o insurgente, né? A inovação ela é uma ferramenta para qualquer uma a transformação digital e a transformação cultural, ela é essencial nesse movimento, né? Se você é o líder, obviamente você precisa estar atento a tudo que o mercado está fazendo, estar atento ao concorrente, estar atento a todas as empresas que estão surgindo, as startups que estão surgindo no seu mercado. E o mais importante, eu acho, do que isso, especialmente se você é uma empresa que está na liderança há muito tempo, você obrigatoriamente precisa estar atento ao processo de transformação. Uma das características das empresas que foram líderes no passado, né, é uma empresa que tinha processos que eram vencedores, processos que geravam resultado, e o grande objetivo dessas companhias era trabalhar para que esse processo se mantivesse, para que essa eficiência se mantivesse, para que os resultados se repetissem ano após ano. E isso fez com que a gente visse empresas atuando de uma forma super relevante por muito tempo, né? E essa realidade, ela simplesmente hoje ela não é mais presente, né? Então, a característica de você executar um processo de uma forma padronizada não te garante mais nada, né? Porque o modelo de negócio muda, as estruturas mudam, as regras mudam, e você precisa fazer com que, na prática, os líderes atuais fazem o quê? Com que essa mudança funcione a favor dela. Então, a gente acabou vendo, por exemplo, nesse próprio movimento da pandemia, uma série de empresas que foram impactadas negativamente pela pandemia, e nós estamos falando realmente impactadas, mas nós percebemos algumas empresas que conseguiram fazer deste momento um momento de valorização, né? A gente tem empresas, se a gente for olhar de novo de mercado, conseguir uma valorização. E se nós formos olhar as empresas de TI, elas atingiram patamares que nunca tinham acontecido na história, né? Se a gente for olhar próprio de novo a empresa de varejo, a gente viu que 150 mil novas lojas virtuais foram que conseguiram estar a velocidade maior, com esse processo, com essa cultura, investindo em tecnologia, investindo em processo, investindo na proximidade do cliente. E uma das coisas que fica evidenciada dentro desse processo, dentro desse momento, é que se nós olharmos do ponto de vista do consumidor, e é sempre ele que é o motor das transformações, porque ele é o centro dos principais negócios, né? Numa pesquisa da UI sobre os grandes players, né,
Amazon, Apple, e as empresas que hoje são líderes, eles consideraram que as principais características dessas empresas é ter sempre o consumidor no centro das suas decisões, né? Ter uma empresa movida a propósito, tá? Ter um propósito claro do que está fazendo, ou por que está fazendo, né? E ter uma estrutura ágil de tomada, não de tomada de decisão, mas de cultura de uma forma ampla no geral. E o que a gente viu nesse modelo atual? A gente viu que o consumidor passou a ter mais opções. Os serviços, as tomadas de decisões, elas estão mais disponíveis, estão cada vez mais a um clique de distância. Então, aquele consumidor que estava acostumado a comprar físico, ele acostumou a comprar no digital também. Isso fez com que ele tivesse inúmeras oportunidades, inúmeras alternativas. E isso faz com que as empresas precisem cada vez mais trabalhar a sua experiência, trabalhar a sua oferta. E elas precisam começar a entregar mais coisas que apenas produto, que apenas serviço. Elas precisam entregar valor. Deixa eu fazer uma intervenção aqui, mas raciocinando com o que tu está dizendo, né, que essa necessidade da mudança, né, liderada de dentro para fora, né, ela, claro, tem que se basear, ou não deixar de ter aquele olhar para o consumidor, que tem que estar no centro dessa transformação, dessa mudança, enfim, mas também porque ele, consumidor, cliente, usuário, também promove em si uma mudança. Quer dizer, ele exige coisas que não exigia antes. Isso podemos dizer que é uma mudança. Ele decide, né, ou passa a ter comportamentos diferentes do que ele tinha antes, e isso em si é uma mudança que vai, na escala, vai mexer com o mercado como um todo, né? Então, tu traz alguns exemplos bem fortes ali, e haverá outros tantos, né? Mas, assim, a maneira como eu uso um transporte, um serviço de transporte hoje, ele é diferente, né? Eu não preciso ir para a esquina, né, para a calçada, fazer sinal para o táxi parar. Eu posso estar na segurança do meu prédio, até da minha sala, e chamar pelo telefone o transporte. Depois eu desço em segurança e tal. Então, isso mexe de uma maneira tal, porque é uma mudança que vem de fora e que talvez aí, motive uma mudança de dentro para fora das organizações. Será que isso faz sentido? Porque eu estou olhando assim para o usuário, né, para o cliente, e se eu coloco ele no centro da minha preocupação, né, ou da minha liderança para essa transformação, talvez eu tenha mais chance de acertar, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu preciso, e só para a gente trazer esse cliente, ele passa a ser, esse consumidor passa a ser cada vez mais exigente, porque ele tem mais opção, ele tem mais alternativa. E aí vamos dar um exemplo de uma exigência técnica do serviço, da qualidade do serviço. Hoje, uma das principais critérios para a tomada de decisão de compra na internet é o prazo de entrega. É a conveniência da entrega. Então, não importa se o teu produto é mais azul ou mais vermelho que o meu, o que importa é se tu vai me entregar mais rápido do que o concorrente. Importa se ele vai chegar aqui na minha casa num tempo menor. A gente há muito tempo deixou de falar em dias e passamos a falar em horas. Nós participamos de um projeto, por exemplo, com a Panvel, onde a experiência de compra muda, né? A entrega rápida muda o teu processo. A gente tem a Panvel, a própria Panvel tem os lockers funcionando. A Amazon espalhou lockers pelos Estados Unidos inteiro, pelo México inteiro e vai colocar no Brasil inteiro. Então isso vai mudar completamente o nível de conveniência do processo, do serviço que eles estão apresentando. Mas a gente, ao mesmo tempo... Desculpa, uma outra intervenção aqui, mas é legal porque o papo ele traz nuances aí que talvez, sei lá, na operação do negócio a gente nem sempre pode estar ligado, né, conectado. Mas assim, tu falavas da mudança ali, né, do comportamento, né? Muitas vezes não é que a gente deixe, né, de fazer, nós, usuários, consumidores, clientes, deixamos de fazer uma coisa e começa a fazer outra. Muitas vezes a exigência, ela se desloca, né? Tu falava ali que da entrega, né? A gente não está muito afim de esperar tanto quanto esperava antes, né? Eu compro alguma coisa pelo site, eu quero que isso aí tomada é motivo de decisão de eu comprar ou não comprar, se o cara vai me entregar amanhã ou daqui 3 ou 4 dias.
Isso aí não é tão diferente se a gente olha, por exemplo, para o varejo, que é assim, a grande indústria do varejo, o grande segmento do varejo, ele é balizador para muitos aspectos de desempenho do mercado, da economia. A gente não gosta de ficar na fila, né? Ou seja, não gosta de estar esperando, né? Se a gente deixa ou diminui aí a ida física a uma loja, né? Eu passo a fazer compras da minha poltrona de casa, eu também não gosto de estar na fila esperando aquele produto ser entregue. Então, né, a exigência, ela muitas vezes ela não muda de cabeça para baixo, mas ela se desloca. Eu não gosto de estar na fila esperando, eu não gosto de estar na fila esperando a entrega do produto, né? Então, e a gente já está atento a isso, né? Então, me parece que quando tu falas assim de transformação e de dentro para fora, e a questão cultural também, é isso, né? É o processo, as pessoas de dentro da organização estarem olhando, né, para essas coisas que às vezes podem ser até sutis, né? Aparentemente pequenas, mas que vão fazer uma diferença danada no resultado, né? Perfeito. E aí, dentro dessa linha, complementando o que tu está trazendo, Marcelo, o nível de exigência, ele está garantindo que ele quer um serviço cada vez melhor e essa escolha dele é muito, muito fácil, né? Mas mais do que isso, ele quer também um comprometimento da companhia. Ele quer saber que ele está comprando um produto de uma empresa que é comprometida com a sociedade. Ele quer saber que aquela empresa está produzindo um produto saudável. Ela quer saber de como ele está sendo feito. Ele quer saber o que aquele fornecedor faz com a embalagem. Ele quer saber qual o grau de envolvimento. Ele quer saber se aquela empresa está envolvida em causas sociais. Ele quer saber o que ela está se posicionando. E isso passa a ser por quê? Porque ele tem muita opção. E ele vai usar mais, ele vai refinar cada vez mais o processo de decisão dele. Eu vou comprar um produto que vem para mim, que chega rápido, de uma empresa que é comprometida, que eu tenho orgulho e eu vou criar relacionamento com ela. E esse processo, toda essa construção que vem do consumidor, ela é muito facilmente percebida pelo investidor. Então, você é um investidor, você vai fazer um investimento numa empresa, você vai escolher a empresa que fala bem com o consumidor, que só talentos, que as pessoas isso. Mas essas Tá com um da probleminha na conexão. companhia, em algumas por opção, em algumas falta de opção, porque não tem se tornar uma empresa digital e humana, oferecendo serviço de alta qualidade e oferecendo Eu acho que está com um probleminha aqui na conexão de novo. Aline, eu acho que de repente ele sai e entra de novo, porque enquanto isso nós podemos fazer o seguinte, vamos lançar a enquete aqui. Ah, voltou. Alexandre, já que deu uma interrupçãozinha aqui, Tá. acho que podemos lançar aqui a primeira enquete aqui, o pessoal vai respondendo e a gente retoma o papo. Tá aí, ó. Legal, Sua obrigado. empresa tem atualmente um projeto de transformação digital? Né? E se tem, né, com foco em quê? Na transformação humana, cultura mesmo, né, transformação de produtos e serviços, ou ainda está definindo a sua estratégia de transformação. É bacana, né, porque a gente pode ter vários cenários aqui, então a gente convida aí o pessoal que está participando para votar, né, para participar da enquete, e a gente deixa um tempinho aqui e segue o baile aí. Alexandre, se tu Legal. puder resgatar um pouquinho da tua fala aqui, porque deu umas interrupções aqui na conexão, Tá, por perfeito. favor. Tá bem, Marcelo, o que eu estava comentando era justamente o fato de que o consumidor, com todas as suas alternativas, ele vai exigir uma empresa mais comprometida socialmente, ele vai exigir uma empresa que tenha tecnologia, que tenha qualidade de serviço, e isso vai fazer com que essas empresas, que tenham essas características, tenham mais facilidade de acesso a capital, porque vai ter mais gente disposta a investir em empresas desse tipo. É só olhar para a bolsa para a gente ver onde que as pessoas preferem colocar o dinheiro, né? Uhum. Ela vai consumir, que o consumidor gradualmente vai gerando conexão nessa empresa. E ela vai ter mais acesso a talentos porque as pessoas vão estar em comunicação com elas. E esse processo como um todo, Marcelo,
ele traz também um complemento em relação à forma como a relação das outras corporações ocorrem. Então, ou seja, você não está falando só de uma relação B2C, ou seja, como é que o consumidor olha para as empresas, mas também uma relação do B2B. Como é que a tua empresa olha para as outras empresas? Né? Como é que eu faço para que eu tenha bons parceiros de negócio? Como é que eu faço para que eu consiga ter os mesmos níveis de serviço que o consumidor tem? Então, se você, quando toma uma decisão de compra, você quer receber em horas, no momento que você é o consumidor, se você faz uma compra e você é uma corporação, você também quer o rastreamento da tua carga. Você também quer a informação de quando ela vai chegar. Você também quer o mesmo nível de disponibilidade que o consumidor recebe. Então, todas aquelas características que geram uma competitividade e um impacto positivo para o consumidor, ele também é válido na cadeia de suprimento como um todo. E aí a gente volta no processo como um todo. Então, de novo, nós temos um líder que tem uma visão atualizada, ele dá liberdade para que as empresas, que as pessoas se desenvolvam, para que elas consigam a sua melhor performance, para que esta melhor performance gere, de fato, pessoas melhores que vão gerar empresas melhores. E isso nós estamos falando de pessoas do ponto de vista de comportamento e, obviamente, nós estamos falando de produtos e serviços com agregação de tecnologia em cada uma das etapas, com eliminação daquilo que não gera valor, com a eliminação da intermediação, daquelas conexões que não, a pessoa, um consumidor, ela não quer falar com o help, sistemas da empresa. Ela quer, de fato, poder fazer o seu processo, a sua operação direta, né? Então, esse é um exemplo de ganho que a tecnologia vai te dar, aliado a uma mudança de cultura e de comportamento. Sim. Aline, a gente tem uma finalização ali da primeira pergunta, da primeira enquete, que a gente tem um panorama aqui. Olha só, Alexandre. Deu um empatezinho ali, né? Temos aí organizações aí com um olho na transformação humana, acho que é super bem-vindo isso aí, né? E também, evidentemente, com o olho na transformação de produtos e serviços. Inclusive, me parece que a organização pode ter esse viés aqui para as duas coisas, ou não? Isso aí é um dificultador ou não? Tem que escolher o que começar, o que fazer primeiro? Eu acho que essa tua pergunta do escolher é mais ou menos como a pergunta que a gente ouve lá, se é o digital ou se é presencial ou se é digital. Se a educação vai ser presencial, ela vai ser híbrida. O processo ele tem que ser completo. A gente não precisa fazer propriamente a escolha. A gente tem que estar agregando produto e serviço. Só naquele caso ali são as pessoas que fazem a transformação. Então o drive tem que ser, na minha percepção, como é que eu crio um ambiente adequado para isso, para que a partir desse ambiente essas pessoas consigam assumir o protagonismo do processo de transformação, né? Eu acho que esse é para mim o grande gancho, Marcelo. Bem, vamos dar sequência aqui. Enquanto isso, acho que a Aline pode já largar a segunda pergunta aí. Alexandre, de repente a gente enxerga para ela. Olha, tem uma resposta aqui pelo Facebook do pessoal que está nos acompanhando aqui a respeito da primeira pergunta, né? A empresa da pessoa também ainda está, mais uma organização ali que ainda está definindo a estratégia de implantação ou de começo do assunto da transformação digital. Mais uma organização ali. Aline, se puder largar isso, tá? A outra questão aqui, Alexandre. Como você descreveria o processo de contratação de serviços de transformação digital? Aí, serviços, né, empresas de tecnologia que me ajudam, né, negócio, organização, a promover a transformação do meu negócio, né? Então, temos 4 alternativas ali. O pessoal fica à vontade para responder, para se manifestar. Mas, e Alexandre, não sei se tu queres falar aqui também um pouco a respeito disso, né? De quem está do lado de fora e pode me ajudar, né? Eu, organização, pode me ajudar a eu começar, a eu
pensar essa transformação, a eu de fato botar para rodar isso, eu tenho que ter uma maturidade já, eu posso começar do zero, né? Nunca havia conversado sobre isso internamente. Como é que isso pode ser facilitado para a organização, independente do tamanho do segmento dela? Eu acho que a inovação ela é facilmente identificada, compreendida quando você está falando ela em camadas. Então, ou seja, você pode estar falando de um processo de inovação de Eu acho que trancou de então, novo aqui. Alexandre, não sei se é só para mim, mas me interrompeu aqui. mas então, ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa só de uma forma. Oi. Oi, agora acho que está voltando, Ali. Tá. Mas assim, não pegou desde o começo, né? Por favor. Ok, então na prática o que a gente estava falando é que você tem um processo, a transformação a nível de processo, né? Então nessa transformação a nível de processo, você vai estar fazendo, entre aspas, a mesma coisa, só de uma forma mais ágil, né? Você está usando ferramentas, usando tecnologia e fazendo com que toda aquela operação ocorra de uma forma diferente, dando mais velocidade, dando mais produtividade. Você pode estar fazendo a transformação do ponto de vista de relação, ou seja, como é que o meu relacionamento com o meu cliente, como é que o meu relacionamento ocorre, né? Como é que eu mudo etapas, intermediação. Como é que eu faço a mesma coisa que os bancos e eventualmente as companhias aéreas fizeram, onde na verdade é o consumidor que usa direto os seus sistemas, é o consumidor que interage com todos os processos, é ele que vai lá, ele que compra a passagem dele, é ele que escolhe o local que ele vai dar, é ele que sinaliza os seus tomados de decisões, é ele que faz o check-in dele, é ele que faz todo o processo. Ele não tem mais um intermediário operando aquela operação, né? O banco é a mesma coisa. Eu só vou falar com alguém realmente quando eu tenho algo que me gera um valor mais refinado, um valor mais efetivo em relação a isso. Senão eu não preciso desse contato. Então, eu tô mudando a forma como o meu processo ocorre no relacionamento. E eu tenho num terceiro nível, no nível mais efetivo, a transformação do negócio, né? Onde a tecnologia, a inovação, ela realmente transforma o negócio como um todo, né? E aí tu deste antes os exemplos, seja a questão do transporte, seja a questão, hoje nós estamos falando, por exemplo, já que é um item que tem ficado muito em moda, a própria questão, por exemplo, de saúde, itens que nós falamos muito durante a pandemia. A saúde está sendo absolutamente transformada no momento que eu passo a ter a telemedicina, né? No momento em que eu posso, na verdade, estar consultando com um médico que não está mais na minha região, eu não preciso da presença física, né? Hoje nós temos, e eu acho que é um item que é muito relevante, Marcelo, as pessoas ainda, elas deveriam estar considerando, na minha percepção, enormemente o que está acontecendo na China. A China, ela está à frente tecnologicamente, ela está à frente do ponto de vista cultural, e hoje, do ponto de vista de saúde, você tem estruturas para centenas de milhões de chineses que estão recebendo tratamento de saúde à distância, né? Se você está numa grande companhia, você simplesmente vai numa central, onde nessa central, além de você fazer a consulta à distância, você já faz o exame de sangue, você já faz o teu exame de glicemia, você faz o exame de pressão numa cabine. Isso faz com que o médico lá à distância, ele, além de estar conversando contigo, interagindo contigo, não importa onde ele esteja, ele já está recebendo uma série de inputs, de informações do teu organismo, para fazendo com que aquele diagnóstico seja muito mais efetivo. E, obviamente, esse diagnóstico é feito com o apoio de inteligência artificial, apoio de algoritmos que vão ajudar esse médico a identificar, olha, esse indivíduo com essa idade, com essas características, com essa história pregressa e com esses indicadores que tem aqui, a possibilidade dele é de 99% ser isso, 1% ser aquilo e 0,1% ser aquele outro. Então ele vai dar uma informação muito mais assertiva. Isso muda completamente a experiência, né? Então aí nós estamos falando de uma transformação de negócio.
E estamos falando de uma transformação de negócio entregando valor real, que é saúde para as pessoas, né? E se muda a percepção do negócio, a percepção do usuário em relação ao negócio, fatalmente deve mudar a performance do negócio, não é? E se ele está bem sedimentado aí no, como tu falava, no propósito, né, em objetivos claros, né, nessa coisa de dentro para fora, me parece que é uma receita bem factível, né? Ou seja, muda a percepção, muda a interação dele comigo, eu, empresário, enfim, a empresa, o negócio como um todo, e aí o resultado disso também tende a ser diferente e bem possivelmente melhor, né? Aline, consegue jogar para nós, por favor, o resultado da segunda enquete? Olha aí, ó. Olha aí, Alexandre, tá vendo, né? Tô vendo, muito bom o resultado. Estamos falando com Tá. 78% dos processos de compra são feitos pela área de negócio, com autonomia total para 11% e com apoio da área de TI em 67%. Isso é muito legal, Marcelo, é muito legal. Porque é quem está na ponta que conhece as dores. É quem Sim. está na ponta que conhece aonde estão as oportunidades de melhoria. Então, fico muito contente aí de ver o resultado, porque é essa autonomia, esse espaço que tu vai dando para a ponta que faz com que a tua empresa consiga ser muito mais ágil. E no momento em que tu está trazendo, especialmente para a ponta, em algumas situações, pessoas mais jovens, que têm um modelo cultural já um pouco diferente, um modelo mental um pouco diferente, as chances da tua empresa inovar simplesmente porque tu está dando mais autonomia para essas pessoas, fazerem a sua leitura das dores e a partir dali gerarem os inputs necessários e o processo de tomada de decisão, isso é muito legal, excelente. Bom, né, eu também fiquei contente de ver esse resultado aí, né? Porque, de fato, assim, parece que a gente vai, apesar de todos os obstáculos ou dificuldades que estamos vivendo, ainda mais hoje em dia, que a gente vai alcançando uma certa maturidade, né? As empresas, as organizações, elas vão percorrendo jornadas aí de anos, de décadas, mas a gente crê que essa maturidade vem, né? Ela chega e para enfrentar situações de fato diferentes, né? Tem mais uma pergunta e a gente vai encaminhando para o final, né, Alexandre? Enquanto a Aline joga, ó, mais uma aqui então. Como a sua empresa avalia o orçamento da área de TI, né? Como um custo, né? Mais custo que investimento, mais investimento que custo ou como investimento. Então, importante aqui, né? A gente tá olhando para isso, né? E, Alexandre, tu tens algum ponto ainda a trazer aqui? Tu queres abordar, de repente, esse assunto aqui dessa última enquete aqui? Não, eu acho que é legal esse ponto aqui, Marcelo, porque em algumas situações a própria TI, a equipe que está na área de tecnologia ainda se enxerga como custo em algumas situações. Então, eu acho que a própria compreensão de quem está nessa área, de que eles são responsáveis por trazer inovação para a empresa, por trazer, de fato, uma visão estratégica de como isso pode gerar valor e pode entregar valor para a empresa. Eu acho que essa, para mim, é um ponto que às vezes me surpreende em algumas situações, conversando com alguns gestores de TI e com algumas empresas, percebendo que não só a empresa ainda não acordou para entender que de fato tecnologia é investimento, isso e tem que ser uma fonte importante de geração de inovação do ponto de vista de negócio, mas muitas vezes a TI está muito preocupada em ser simplesmente suporte, né, de garantir que os sistemas estão funcionando, de que os backups estejam acontecendo, né, de que a disponibilidade esteja efetivamente ocorrendo e às vezes não está preocupado em entender, ok, mas o que eu posso fazer mais? Como que eu olho para frente? Como que eu penso o futuro da companhia? Como que eu gero uma transformação de valor? Né? Como que eu ajudo a companhia a construir seus próximos passos? Então, acho que essa pesquisa ela tem um ponto de medir um pouquinho de como a TI é feita, é vista, mas ela também precisa, essa transformação precisa acontecer dentro da própria área de tecnologia para que
os líderes, os gestores, as pessoas que estão à frente dessas áreas, elas percebam de que, sim, é importante, obviamente, manter a disponibilidade, mas é extremamente essencial que você pense em como você vai ajudar a companhia a construir o seu futuro. Sim, muito bom, muito bom. Aline, se puderes largar agora aí o final da enquete, da pesquisa, e vamos ver como é que dá aí. Olha aí, como investimento, né? A maioria, né? Isso é importante. Não, acho que é o contrário, Marcelo. Mais custo que investimento. Ah, é verdade. Mais custo que investimento. E aí, Alexandre? Não, eu acho que, para mim, esse ponto ele ainda está dentro da cultura da própria tecnologia, da própria área de TI. Eu acho que esse, para mim, é o desafio que a gente ainda tem que acontecer, e uma das iniciativas que a gente está trabalhando justamente na Mais para Ti, né, uma causa aí envolvendo 25 empreendedores que estão assumindo o seu papel de capacitar, de sensibilizar novos talentos para a área de tecnologia. Ele passa por fazer com que a sociedade olhe a tecnologia de uma forma diferente. Olha a tecnologia como, de fato, sendo um agente de transformação. Isso tem que acontecer por dentro. Nesse projeto, nós falamos com 400 CIOs aqui do estado, Marcelo, justamente para envolvê-los nesse processo, para que a gente consiga ter o impacto dessas pessoas assumindo esse papel ou buscando assumir esse papel dentro das empresas. Não adianta a gente esperar que os gestores, os líderes tenham essa visão se a gente não tiver também lá dentro da área de tecnologia, se a gente não tiver também conversando e ajudando eles a perceberem de que eles precisam desenvolver o lado estratégico para ajudar as companhias a inovarem de uma forma mais efetiva. Perfeito, né? Porque a tecnologia tem sua importância, né? E respostas aqui pelo Facebook também, né? Algumas respostas aí dizendo que é mais custo que investimento e também como investimento, né? O bacana é que a gente tem participação aqui direto aqui no Zoom, mas também no Facebook. Então a gente tem que dar uma cruzada aqui para compilar tudo isso aí. Alexandre, estamos finalizando aqui. Eu queria que, se tu pudesse aí dar uma palavra aí de fechamento, né, desse grande tema aí, da importância do que tu estás trazendo aí, porque, de fato, são assuntos aí que a gente não pode tratar de maneira... Acho que é difícil a gente continuar tratando as coisas de maneira isolada, né? E aqui é um caso desses, né? Seja o físico, seja o digital, né? Não são mais isolados, não funcionam separados. A transformação tecnológica, mas com essa braço, essa iniciativa, essa liderança das pessoas, né, de dentro para fora, isso não pode ser isolado também, né? A importância que tu está dizendo agora, né, tuas últimas palavras aqui, de que as áreas de TI precisam talvez estar mais próximas do negócio, né, e demonstrando, vamos dizer assim, a sua importância para o negócio também, né? Não aquele olhar divergente que muitas vezes acontece, né? Ou um olhar descolado, né? Então, se puder dar um apanhado aí, fazer um fechamento para a gente aí, por favor. Eu acho, puxando de novo aquilo que a forma de olhar pro horizonte, a forma de olhar o ambiente onde a gente está inserido. Eu acho que esse, para mim, seria a forma como eu gostaria de fazer o fechamento desse nosso bate-papo, Marcelo. A gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, um momento de enormes oportunidades. Historicamente, oportunidades como essa, elas foram geradas também em momentos de extrema dificuldade. Então, historicamente, já se falou muito sobre a questão de 75 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, e também em algumas situações, alguns especialistas já fizeram um estudo bastante significativo da crise que aconteceu em 29 nos Estados Unidos, né? Uma situação muito complexa do ponto de vista econômico. Mas no primeiro, de 29, foram o período de maior ganho de produtividade da história, né? Foram uma sequência de ganhos, de anos com grandes ganhos de produtividade, porque as pessoas tiveram que inovar, tiveram que pensar como fazer aquilo que eu estava fazendo de uma forma diferente. Como é que eu estava lutando pela sobrevivência, né? Quando a gente entra na questão da guerra, também estava lutando pela sobrevivência, né? A gente tinha
o Hitler querendo, de alguma forma, dominar o mundo, e as pessoas tinham que lutar contra isso. E aqui na pandemia é a mesma coisa, a gente acabou nós estamos lutando pela sobrevivência. Como é que a gente vai fazer para reagir à doença? Como é que a gente vai fazer para reagir à crise econômica? Como é que a gente vai fazer para superar os desafios que foram apresentados? Então, a nossa capacidade de, o quanto antes a gente olhar e entender que a gente está vivendo um cenário de oportunidades, onde a gente tem a possibilidade de transformar os nossos processos, transformar as nossas empresas e gerar valor para o indivíduo, para a companhia e para a comunidade, quanto antes isso acontecer, melhor. E eu acho que quanto mais a gente puder, Marcelo, promover essa visão dentro da nossa sociedade de que este momento é um momento de renovação, é um momento de inovação, é um momento onde a gente vai estar construindo os próximos anos da nossa geração. Eu acho que quanto mais a gente puder promover isso, maiores são as chances da nossa sociedade ter um nível maior de consciência, e a partir desta consciência ela vai se preparar melhor. Ela vai buscar mais conhecimento, ela vai buscar mais formação e, consequentemente, vai ser capaz de capturar mais valor. E isso não importa se nós estamos falando do indivíduo que está buscando um curso, uma qualificação, um nível de conhecimento que ele tinha, se nós estamos falando de uma empresa que está, na verdade, lançando um produto, olhando uma outra forma de fazer um produto mais efetivo, uma outra forma de chegar no mercado, ou se ela está falando na sociedade como um todo, que está olhando, como tu tens participado em inúmeras iniciativas, está buscando uma forma de atuar diferente, de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais integrada, de uma forma mais criativa, permitindo com que a gente possa ser muito mais competitivo. Mas é a nossa habilidade de olhar essa realidade de uma forma positiva e com um grau de consciência maior que vai fazer com que a gente possa, de fato, capturar mais valor a partir desse momento que a gente está vivendo. Eu agradeço muito, Marcelo. Desculpe. Não, é dizer, independente de segmento, de porte de empresa, de novo, né, de mercado, porque eu acredito muito nisso, Alexandre, porque eu penso assim, a gente tem falado muito, aí ouve muito, porque o futuro é tecnológico, né? De fato, a gente tem, ou vai ter a relevância cada vez maior, me parece, da tecnologia em tudo, em muita coisa que a gente faz, das quais a gente se envolve, né? Mas eu prefiro dizer que o futuro ele é humano, ele precisa ser humano, mais do que é agora, talvez, sabe? Para poder usar essa tecnologia a favor do ser humano. Porque senão talvez perca o sentido das coisas, né? Perca aí o propósito até do indivíduo, como tu falavas, né? Então, eu acredito muito nisso e é por aí. Mas, Alexandre, bom, obrigado aí pela tua participação, né? Tem algumas pessoas que estão comentando algumas coisas aqui, ó. A Cris está dizendo assim, ó, o humano em transformação, muitas aprendizagens, principalmente em aprender e colocar em ação. A tecnologia é meio, o futuro é humano, sim. Obrigado, Cris, obrigado pela tua presença e participação. Acho que é um pouco disso aí, né, Alexandre? Obrigado, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo aí, pela todos os pontos que tu trouxeste aí de reflexão. O Dietmar está aí, acho que para fazer um fechamento, Dietmar. Muito obrigado, Aí, Marcelo. obrigado. Muito obrigado, Dietmar. Também por meu lado, também muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Marcelo. Então, eu acho também, sem a transformação humana, a gente não vai ter a transformação digital, né? Eu acho bem interconectado essas duas áreas, né? E a gente foi meio empurrado para essa transformação que a gente passou agora, né? De forma mais reativa, mas acredito que a gente está aprendendo com isso, a gente está começando a agir também nessa direção mais proativamente. Então, eu acho que vai ter uma transformação humana junto com a transformação digital, realmente estão bem conectados.
conectados, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre e Marcelo. Esse é o nosso bate-papo, a gente vai colocar nos próximos dias no nosso canal de YouTube, então onde vocês podem assistir novamente esse bate-papo. E gostaria de só deixar algumas dicas de agenda, né, para os próximos eventos da Câmara, né? Então, na semana que vem, a gente tem nossa quarta e última edição do Encontro Marcado da Inovação, né? Vai ser no dia 29 de setembro, às 11 horas, com o CEO da WK Job Hunt, o André Streppel. E vai estar conosco também novamente o Marcelo para fazer esse bate-papo com ele sobre a inovação como rotina inovação como rotina antes, durante e após a pandemia. Né? Então, também entrando um pouquinho mais nesse assunto. No dia seguinte, dia 30 de setembro, teremos nossa reunião almoço virtual, essa vez com o Jackson Schneider, o presidente da Embraer. E essas duas agendas, como outras agendas, vocês podem também ver no nosso site da HKRS e também nas mídias sociais, como Facebook, LinkedIn, Instagram, através do @HKRGS. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, muito obrigado pelos participantes lá também no Zoom, no Facebook, pelos nossos dois participantes do bate-papo, Alexandre e Marcelo, e desejo para todos uma ótima tarde, uma ótima transformação humana.